Apocalipse capítulo 14, versículo 3, o ponto 2. Esse versículo, ele falou o seguinte: diz o Espírito. Então veja, nós estamos na segunda metade da grande tribulação, é a sequência que nós estamos observando, né, principalmente com a morte das duas testemunhas e a perseguição ao restante da semente da mulher, a besta que sobe do mar e que sobe da terra para auxiliar o dragão nessa perseguição. E então agora no capítulo 14, em meio a essa perseguição a esses israelitas que já creram, esses 144 mil, teve ali a expressão, diz o Espírito, claro, o Espírito Santo. Então nesse ponto aqui, eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo na grande tribulação, porque tem alguns que defendem que o Espírito Santo não estará aqui na terra durante a grande tribulação. Eu não acredito nisso, até porque nós estamos vendo israelitas convertidos, nós já vimos homens profetizando, claro, profetizando pelo poder do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo. O nosso comentário diz: um dos grandes desafios dos escatologistas é explicar a operação do Espírito Santo na grande tribulação. Muitos têm sugerido que o Espírito Santo se retira da terra neste período, enquanto o texto estudado fala do Espírito Santo atuando na grande tribulação com uma palavra de conforto para os perseguidos pelo nome de Jesus. Uma palavra de conforto para esses 144 mil. Ok? Esse erro de dizer que o Espírito Santo não estará aqui na terra durante a grande tribulação, tem como base o texto de 2 Tessalonicenses 2,7, que diz o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Interpretam este um que agora resiste até que do meio seja tirado como sendo o Espírito Santo. Mas, na verdade, o texto fala do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo resiste às tentações investidas do anticristo e do dragão. O corpo de Cristo resiste aos sinais e prodígios de mentira, que o apóstolo Paulo, no versículo 9, 2 versículos depois desse, diz que este um resiste a essas investidas, né? Então, não se trata do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não pode ser tentado, não tem como o dragão ou o anticristo investir contra ele. O comentário prossegue. O Espírito Santo não é tentado, visto que ele é Deus. Logo, ele não resiste, não existe tentação, não existe resistência. O texto também diz que será tirado. Esse que agora resiste, um que agora resiste, diz que ele será tirado da terra. O corpo de Cristo será tirado, que é o mesmo que ser arrebatado. O Espírito Santo é Deus, ele não precisaria ser tirado, ele simplesmente sairia. Então veja, o texto não está falando do Espírito Santo, ele está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas na verdade o Espírito Santo estará atuando na terra durante a grande tribulação. O Espírito Santo vai estar atuando de diversas maneiras. A primeira atuação do Espírito Santo diz respeito aos cristãos que não foram arrebatados. O Espírito lhes diz que eles são bem-aventurados, que eles morrem no Senhor. Eles serão todos degolados por não adorarem a besta e nem aceitarem a marca. Veja, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então vejam, esses que foram degolados, eles foram degolados durante a grande tribulação. E como que esses homens resistiram a essa investida do anticristo, do dragão, do falso profeta, e não negaram a Jesus
durante a grande tribulação? É claro que essa é uma ação do Espírito Santo, senão o homem não resistiria, né? Não tem como o homem sozinho vencer ao dragão. O comentário prossegue. O texto trata de cristãos que não resistiram à tentação antes do arrebatamento e acabaram por ceder ao princípio de dores. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Ou seja, nesse período que nós estamos vivendo, que talvez a gente esteja vivendo o princípio de dores, ou outro período que vem à frente, em que a tentação vai aumentar, né, os enganos aumentarão, uma série de coisas para enganar os cristãos e os não cristãos. E alguns cristãos, infelizmente, se enganarão, se envolverão com esse mundo e ficarão. Esses, durante a grande tribulação, têm a sua fé reavivada. Sozinhos? Não, pela ação do Espírito Santo. O comentário prossegue. Nesse princípio de dores, que deve ter início a qualquer momento, e representa uma perseguição antes do arrebatamento, quando muitos não resistirão e negarão a fé. Mateus 24, versículos 9 e 10 diz: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Bom, esse texto ainda está falando na era da igreja. Ainda está falando na era da igreja, porque, infelizmente, a era da igreja ainda termina num período que os cristãos, alguns, infelizmente, não resistirão ou à tentação, e assim acabarão por ser enganados, ok? Então, esse texto, até o versículo 14, vocês verão que ele está dentro da era da igreja. Então, dentro da era da igreja, está sendo dito que vai surgir uma perseguição. Então, esse período que nós estamos vivendo, já está ocorrendo perseguição em muitos países. Nos países comunistas e islâmicos, nem se fala. Mas até em países capitalistas, que dizem prezar pela liberdade de expressão, como Canadá, Inglaterra, né, qualquer cristão que não pregar a doutrina que eles consideram uma doutrina normal, esse cristão pode ir preso, ele é impedido de pregar, ou então sofre multas absurdas. É o método que eles estão usando hoje para calar os cristãos. Então, a perseguição, ela está forte no mundo. Graças a Deus, nós vivemos em um país que ainda não tem a perseguição, mas essa perseguição, ela tende a aumentar e chegar em países como o Brasil também. Outros serão enganados por falsos profetas. Ainda na era da igreja, no versículo 11, diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós sabemos que muitos irmãos, eu observo isso na igreja, eles têm uma fé que ela é sincera, é uma fé verdadeira, mas às vezes se torna uma fé cega em alguns líderes. E alguns líderes que são falsos profetas, que falam coisas, propõem coisas que na verdade são enganosas. Mas como se trata do líder deles, as pessoas aceitam praticamente tudo, aceitam além do limite que a Bíblia diz que nós devemos aceitar ou tolerar. Outros esfriarão na fé devido à multiplicação da iniquidade e acabarão por ficar de fora do arrebatamento. No versículo 12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é o que está acontecendo nesses últimos dias? O que nós observamos nas igrejas é que elas realmente estão vivendo uma dificuldade, enquanto seitas estão crescendo. O comentário prossegue. Esses cristãos que por diversos motivos ficarão na grande tribulação terão a sua fé reavivada pelo Espírito Santo, que também os fortalecerá para que eles não adorem a besta
e não recebam a sua marca ou sinal. Marca da besta, o sinal da besta é a mesma coisa, né? E aí eu pergunto, como eles resistirão à operação dos demônios? Como resistirão aos enganos do anticristo? Como eles resistirão às torturas impetradas pelos seguidores do anticristo? A resposta é uma só, com a ajuda do Espírito Santo. Então não faz sentido dizer que o Espírito Santo não estará aqui na terra durante a grande tribulação. Esses santos que vencem a besta, e João os vê ressuscitar no início do milênio, né, depois da grande tribulação, como que eles conseguiram vencer a besta? Claro, tem que ser por uma ação do Espírito Santo. O comentário prossegue. O Espírito Santo também controlará as obras do dragão. Do contrário, o dragão poderia usar as armas que as nações desenvolveram para dar fim à Terra. Hoje, os cientistas dizem que se fossem usadas as bombas atômicas que estão disponíveis, a vida na Terra acabaria. Então, se Satanás pudesse fazer o que ele quer, ele daria um jeito de induzir os homens a uma guerra atômica e acabava com a vida na Terra. Pronto, nem ele nem Deus receberia mais adoração dos homens. Mas é claro que o Espírito Santo estará controlando as obras do diabo. O diabo também não vai poder fazer tudo o que ele quiser durante a grande tribulação. Nem ele, nem a besta, nem o anticristo, nem falso profeta, ninguém. Uma terceira ação do Espírito Santo durante a grande tribulação está descrita na abertura do 6º selo. Os homens sabem que estão sofrendo juízo divino. Veja, Apocalipse 6, versículos 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, os ímpios chegando à conclusão que eles estão sofrendo o juízo de Deus. Isso durante a grande tribulação. Quem abriu os olhos deles para essa verdade? É o Espírito Santo, né? Por isso eu coloquei aí no comentário, olha, quem convencerá os homens que os juízos procedem de Deus? Quem convencerá os homens que eles não poderão subsistir? A resposta é uma só, o Espírito Santo. Né? O anticristo não faria isso, o anticristo vai trabalhar ao contrário. Né? Uma quarta operação do Espírito Santo é inspirar as duas testemunhas. Nenhum homem pode ser profeta se não houver uma inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo também as ressuscitará e as levará aos céus. Já pensaram, se o Espírito Santo não estivesse aqui na terra, então esses homens iriam profetizar da carne, né? Coisa absurda. Uma quinta operação do Espírito Santo é a conversão e o selo dos 144 mil. São esses judeus convertidos a Jesus que nós estamos tratando nesse capítulo 14. Quem os convencerá do pecado, da justiça e do juízo? A resposta é uma só, o Espírito Santo. Ninguém consegue se converter sozinho. Ninguém consegue confessar os seus pecados e se comprometer diante de Deus sozinhos. Ainda mais diante das ameaças que eles estarão sofrendo e diante do engano poderoso que o anticristo vai enviar. Porque se hoje que o anticristo não tem um poder de atuação tão grande, né? Ele já consegue enganar muitas pessoas. A verdade, João diz que é o espírito do anticristo que está no mundo, né? Ele já consegue enganar muitas pessoas. Durante a grande tribulação, muito mais. A sexta operação do Espírito Santo são os sonhos, visões e dons dados aos israelitas para que creiam em Jesus Cristo como Salvador, como está em Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne.
e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nós trataremos com detalhes desse capítulo 2 e 3 de Joel, porque esse período da profecia de Joel, essa profecia ela se cumpre nesse momento da história de Israel, em que os 144 mil, como nós vimos em tópicos anteriores, receberam a missão de pregar o evangelho para o restante dos israelitas. E como eles crerão? Pela ação do Espírito Santo, que estará dando sonhos, visões a eles e abrindo os seus olhos para eles compreenderem a pregação dos 144 mil, porque eles estarão ainda sob o engano, pelo menos, dos seus pais, que rejeitaram Jesus como Messias. Enquanto os 144 mil estão pregando, estão falando dos sinais que se seguiram as duas testemunhas. E quem é que vai fazer essa operação, dando sonhos e visões aos israelitas e abrindo o seu entendimento? É o Espírito Santo, é claro. Então, não tem sentido dizer que o Espírito Santo não estará na terra. Durante a grande tribulação, o Espírito Santo estará atuando e muito, em especial, nesse momento, na conversão dos israelitas. Mas estará atuando, sim. De outra maneira, os israelitas nunca creriam que Jesus é o Cristo.